Deus é o nosso vingador. Ele jamais deixará o pecado impune. As nações receberam seu justo castigo e o próprio povo de Deus foi sentenciado. Esse é o juízo do Rei de toda a terra. Olá, meus irmãos, graça e paz, estamos juntos na nossa caminhada bíblica e hoje nós finalizamos o livro do profeta Jeremias. Leremos os capítulos 50 a 52. No capítulo 50, nós temos um extenso oráculo contra a Babilônia. Nos capítulos anteriores, nós vimos Deus trazendo peso, sentença, através de Jeremias, sobre várias nações. E a Babilônia, que destruiu o povo de Judá, não ia ficar sem receber seu justo castigo. Então, no capítulo 50 e no capítulo 51, nós temos agora o momento de Deus derramar seu brazume sobre a Babilônia. E olha que interessante o que é destacado. Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. E Jeremias prossegue: aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois essa é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Podemos perceber que a Babilônia, que foi durante muito tempo como que o martelo de Deus para disciplinar o seu povo, agora Deus vai levantar outros povos que vão destruir a Babilônia. E é interessante que ele já profetiza aqui dizendo que os povos medo-persas é quem iriam fazer isso. E de fato, poucos anos depois, Dario, com sua empreitada, vai invadir a Babilônia e derrubar aquela que era a Toda-Poderosa. No início, Deus chegou a declarar: tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti despedacei nações e destruí reis. Mas agora era o juízo de Deus sobre a Babilônia. No verso 29 do capítulo 51, ele diz assim: estremece a terra e se contorce em dores, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. Com essa profecia contra a Babilônia, nós temos o final das palavras de Jeremias. E o texto, então, no finalzinho do capítulo 51, disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, vê que leias em voz alta todas estas palavras. Quando acabares de ler o livro, atá-los-á uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. E dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Depois o capítulo 52 é um apêndice da mesma história que está registrado no livro dos Reis e das Crônicas, que fala da queda de Jerusalém. O texto de Jeremias não finaliza com a queda das outras nações, mas com a queda do seu povo, dizendo que a casa de Deus foi tomada, os reis tiveram seus olhos vazados, seus filhos foram mortos em sua frente, queimou a casa do Senhor, a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, também entregou a chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou todos os muros em redor de Jerusalém. Então a tônica do final do livro de Jeremias é uma tônica de juízo de Deus sobre o seu povo. Deus sentenciou as nações, a grande Babilônia caiu. Deus sentenciou o seu próprio povo, porque o juízo de Deus começa pela casa do Senhor. E essas histórias todas devem nos deixar alarmados, porque aquele povo viveu época de grande apostasia. Eles se esqueceram de quem era Deus, eles mofaram dos seus profetas, eles não se arrependeram, e por causa da dureza do seu coração é que veio sobre eles todos esses males. E você? Como é que você tem reagido diante dessas leituras? Será que seu coração não fica constrangido, compungido, imaginando assim: olha, poderia ser eu, poderia ser comigo, porque eu não tenho agido muito diferente daquele povo.
Muitas vezes agimos de maneira rebelde, procurando os nossos próprios caminhos e não damos ouvidos à lei do Senhor. Portanto, ouça a voz dos seus profetas e ainda hoje arrependa-se e creia, porque viver sem Jesus Cristo é a pior desgraça que alguém pode ter. Agora, uma vida aos pés da cruz de Cristo é uma vida de esperança, ainda que você esteja vivendo momentos de grande crise, como que aquele povo viveu. Há esperança somente no nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões desta sexta-feira.